Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa de Santa Mônica. O senhor já conhece a sua vida, a sua história. Ela rezou muito, entre lágrimas, orações pela conversão do seu filho, Santo Agostinho de Hipona. Ele viveu errante, boêmio, uma vida lasciva e, pior que tudo isso, herético, maniqueísmo daquele então, ideias filosóficas e teológicas que o afastava da verdadeira fé, mas ele teve uma mãe digna desse nome, que rezou por ele. Os senhores conhecem que ela rezou tanto, que em certa ocasião, Santo Ambrósio, que era o bispo que a acompanhava, disse a ela: olha, Dona Mônica, não é possível que Deus permita que se perca um filho de tantas lágrimas. E ela seguiu rezando, e sofrendo e chorando, até que um belo dia lhe aparece Nossa Senhora, que nós a chamamos de Nossa Senhora da Consolação. Ela estava toda vestida de negro, um cinto, uma correia em sua cintura, e ela dá a Santa Mônica essa correia, aí onde começa a devoção a sagrada correia, e diz: Mônica, use essa correia. Foi com ela que eu assisti a paixão do meu filho. A senhora usando com devoção, a sua graça será alcançada. E ela conseguiu a conversão do seu filho, e não foi uma conversão meia boca não, hein? De herege, vai ser um arauto da verdade. De um homem boêmio, vai ser um homem totalmente recolhido, que vai levar consigo aí outros clérigos a ter uma vida séria, em comunidade, chamado hoje agostinianos, recoletos. Então vamos comentar um pouco sobre a importância de uma mãe. Todos nós temos mãe, graças a Deus. Se nós temos vivas, estão lá no céu ou no purgatório, onde estiver, isso já não nos compete, mas nós tivemos mãe, temos mãe. Se não tivéssemos mãe, nós não estaríamos aqui. Obviamente, os pais também, pelo amor de Deus. Mas sem detrimento da paternidade de ninguém, porque toda a paternidade vem de Deus, o próprio Deus, que tem o seu Filho, Deus de Deus e de toda a eternidade, quis ter uma mãe, quando encarnou. A encarnação do Verbo. Mas segundo a carne, nosso Senhor não quis ter um pai. Isso não há detrimento nenhum de nenhum pai. Mas há em alta consideração, sem detrimento da paternidade de ninguém, o quarto mandamento, a autoestima e suma veneração que devemos a nossos pais, porque eles também nasceram de uma mulher, nossa avó, e todos saíram de Deus, em definitiva, que é o Pai de todos, de onde emana toda a paternidade e também toda a maternidade. No século que nós vivemos, de independência, os primeiros que judiamos em casa são os nossos pais. Respondendo mal, querendo se libertar, entre aspas, se libertar, com mais aspas, do jugo dos nossos pais. Porque às vezes enxergamos os nossos pais, e principalmente na nossa mãe, como inimigo. Por quê? Nosso pai está trabalhando, vai chegar às 18 horas ou 19h30 em casa ou mais tarde, e às 6 da manhã estará de volta ao seu trabalho. Mas quem é que nos azucrina? A hora de acordar, fulano, a mãe. Na hora da reunião dos pais, quem vai ouvir as barbaridades, as baixas notas que nós temos? A mãe. Quem vai chegar enfurecido em casa e dizer todos a afronta que merecemos? A mãe. Quem vai questionar as amizades que nós temos? Ruins, péssimas. Aí vamos dizer, mas a mãe não vive com eles, não sabe? Mãe tem um sexto sentido. Tem um faro que detecta mazela. Sempre foi assim. Independente de santas ou pecadoras, que não vou entrar no X da questão, estou falando de mãe.
Então nós crescemos vendo na mãe um ser que nos persegue. E é verdade. Nos persegue porque nos ama. Deus também nos persegue. Se Deus não tivesse nos perseguido, nós estaríamos perdidos. Se nós não estivéssemos nos rendidos às perseguições de Deus, nós estaríamos condenados. Então, quando as mães dignas desse nome fazem exatamente isso, é porque elas nos amam. E nós somos lesados, nascemos lesados. O adolescente é um ser lesado, com todo respeito aos que estão nessa faixa etária lesada, em que nós não sabemos absolutamente nada. E de onde vamos receber um caminho para trilhar? De nossos pais. Aí nós vamos ouvir quem? Os nossos amigos lesados. Que não respeitam os pais, que odeiam os pais, que veem os pais como perseguidores, que acham que são os tais, que nem barba têm para responder responsavelmente pelos seus atos, e toda a desgraça que fizerem vai sobrar para os seus pais. Aí nós vemos os nossos pais, e principalmente a nossa mãe, como um ser adverso, senhores. Isso é um pecado gravíssimo contra o 4º mandamento da lei de Deus. Os senhores podem vasculhar todos os concílios da igreja, todos os autores, todos os catecismos. No 4º mandamento da lei de Deus diz honrar pai e mãe. E não está escrito honrar o pai e mãe santo, honrar o pai e mãe místico, honrar o pai e mãe nobre. Não, não tem detalhe. Honrar pai e mãe. Podia ser uma mulher promíscua, é sua mãe, respeite-a como mãe. Pode ser herege a sua mãe, mas é sua mãe, honre-a como mãe. E nós não temos nenhum caso e nem outro, e tratamos as nossas mães assim, como se fossem. E nem se fossem tais, poderíamos tratá-las com tanto descaso. O que atrai o pecado contra os pais e também contra as mães? 2 coisas. A primeira é que Deus não atende a oração dos filhos rebeldes. Nunca! Pode se flagelar, pode jejuar, pode fazer novena, pode pedir missas, pode fazer o que quiserem. Deus não vai atender suas orações. Nunca! Por quê? Porque Deus é Pai. Deus não vai atender um filho ao seu pai segundo a carne rebelde, porque, em definitiva, quem se levanta contra o pai ou a mãe, se levanta contra Deus. Isso serve para nós. Como vou obter uma graça de Deus se estou desobedecendo a Deus? Sejamos sensatos. Não vamos ter. E quem disse isso? Deus. Honre teu pai e tua mãe, para que quando orares, a sua oração seja atendida. É bíblico. E tem outra questão, e aqui eu me detenho. A vida breve do século XXI. Quando os senhores transitarem no cemitério, muitos fazem segundas-feiras, olhem as lápides. Muitos jovens mortos. Acidente, doença, o diabo a 4. Por quê? Está escrito: honre teu pai e tua mãe e viverás longos anos sobre a face da terra. A morte prematura da juventude deste século é por falta de honrar pai e mãe. Podem comer os alimentos mais saudáveis, respirar o ar mais puro, vão morrer por não honrar seus pais. Vai dar um troço. E aí os senhores vão dizer: mas isso é maravilhoso. Não, isso é uma vergonha. Deus não nos criou para ter uma morte prematura. Deus nos criou, os que vão casar, a bênção matrimonial diz o quê? Que viva até a 3ª e veja a 4ª geração. Os filhos dos seus filhos. A longevidade da nossa bisavó era uma bênção do bom Deus. Porque ela foi uma boa filha. Só por isso.
temia a Deus, por isso era uma boa esposa, honrava seu marido, que via a autoridade de Deus, criaram seus filhos no temor de Deus. Então morriam velhas. E os filhos morriam velhos, porque tinha temor de Deus, que dá o quê? Longos dias, anos sobre a face da terra. Aí o século moderno, que tem soluções falsas para suas falácias, nos ensinam muitos modos de viver muitos anos sobre a face da terra sem honrar os pais. Isso não é possível. Porque é promessa e sentença de Deus que ninguém pode revogar. Aí tem muitos que vão uma alimentação balanceada e vão viver nos campos e vão comer o mais saudável. Se você não tem honra pela sua mãe, vai cair um raio na sua casa e você vai morrer com o seu campo. Sempre eu não desejo isso para ninguém, mas é a sentença de Deus. Não viverás longos anos. E se viver por um beneplácito do bom Deus, não será bons anos sobre a face da terra. Vai adiantar o seu inferno aqui. Porque não podemos chegar no céu e encontrar Deus nosso Pai, Nossa Senhora, nossa Mãe, se os que Deus nos deu nessa terra nós não amamos, não veneramos, não respeitamos e os temos por inimigos. E eu digo isso por quê, senhores? Porque hoje nós celebramos a festa de uma mulher que foi mãe. Santo Agostinho nasceu 2 vezes em Santa Mônica. O parto comum e corrente de todos os mortais, e depois nasceu de suas lágrimas, do seu coração contrito e humilhado, de suas orações, onde ela pariu este homem para Deus. E se Santo Agostinho não honrasse a sua mãe, ele não seria Santo Agostinho. Seria um delinquente e nós nem lembraríamos hoje dele, nem da sua mãe, de ninguém. E toda a glória deste homem está porque teve uma mulher que o pariu para Deus e o pariu para este mundo chamada Mônica. Então é hora de entrar na turma de Santa Mônica. Mães, rezem pelos seus filhos. E filhos, vamos amar nossas mães. Hoje em casa, ou amanhã, ou quando ouvir esse sermão, nós devemos fazer o quê? Dar um abraço à nossa mãe, pedir perdão, porque somos delinquentes. A mãe morreu, vai ao cemitério, regue de lágrimas a sepultura da sua mãe, porque Deus fará com que ela ouça essa oração contrita. E aí começa a nossa conversão. Os nossos pecados que nós não vencemos pelo mundo cruel, a crise da igreja, não, são sua falta de honra à sua mãe e seu pai. Aquela graça, padre, já fiz até para o menino Jesus de Praga, prometi mundos e fundos. Ame seu pai, sua mãe, e do céu cairá a graça tão esperada. E as falhas, porque eles têm falhas. Os defeitos, eles têm defeitos. Nós devemos perdoar e saber que, em sã consciência, eles não errariam. Se pudessem não errar, não errariam. Porque não existe ninguém que nos ame tanto e busque o nosso bem como eles. Eles gastaram a vida por nós, hein? Desde que nasce uma criança, o pai e a mãe não vivem mais. O senhor sabe, eu não tenho filho. E nem vou ter. Mas eu acompanho os senhores. As mães com essas olheiras horríveis. Porque foi lá dar de mamar. Deixou o seu sono. Tenta almoçar e tem 2, 3 pedindo comida. Ela vai comer, está frio, e depois vai ter que lavar a louça e perder a fome. E não reclamam porque são mães. Quando crescem, dão trabalho. Quem está rezando por você? Sua mãe. Seu amigo quer que você se lasque. Desculpa o termo. Vocês vão embora das suas vidas. São invejosos, concorrentes. E quem está ali rezando? Missas. Quantas mães vão pedir missa por filhos delinquentes? O amigo nunca recebi intenção de missa de um amigo por outro amigo. Nunca. Mas de mãe por filhos, muitas. Depois casam. Quem está preocupado para que a sua esposa seja fiel? Que você seja fiel à sua esposa? Sua mãe, seu pai. Então, senhores, aí vai chegar o momento que os nossos pais vão ficar velhos também. Aí chegará a hora deles nos dar trabalhos. Aí o que nós vamos fazer? Jogar nos braços de um irmão. Ou em qualquer outro lugar. E nisso somos injustos.
Nossos pais não nos jogaram no orfanato por darmos trabalho numa creche, porque não tinham paciência conosco. Então temos que também sacrificar o nosso tempo para cuidar deles com trabalho que darão e em tudo, amor, paciência e gratidão. Aí, senhores, eu lhes garantiria, se o meu sangue tivesse poder e valia para realçar o que lhes digo, que estaria pavimentado de glória o caminho da nossa salvação. Quem trata o pai e a mãe como deve ser tratado, chegará no céu e vai saber, Pai nosso que estás nos céus, vai entender isso. E quando falar com a Santíssima Virgem, chamar minha mãe, vai entender com profundidade isso que quer dizer. Porque as preocupações do pai da terra são muito maiores a do pai do céu. O amor da mãe da terra e o cuidado da mãe da terra são infinitas vezes maiores o amor e preocupações da mãe do céu. Então, senhores, celebrando essa senhora tão gloriosa como Santa Mônica, nos próximo domingo, neste país, Dia das Mães, é hora de fazer um exame de consciência. Muitas vezes olhamos pecados e pecados, muitos mandamentos, principalmente sexto, nono, sétimo, oitavo e o quarto, como anda. Os 3 mandamentos da lei de Deus são os mais sagrados, que tocam a Deus diretamente. Os outros 7 tocam a Deus indiretamente, mas a ponte entre os 3 primeiros e os demais é o 4º mandamento. E é o único que tem essas 2 promessas de Deus que, repito, quando orares, serás atendido e viverás longos anos sobre a face da terra. Os outros são mais sagrados, como o primeiro e o terceiro, e não tem essa promessa. Estas promessas, mas o 4º tem. Então, Deus sabe que o pecado original colocou que a rebelião destruía a autoridade de Deus e dos outros que participam da autoridade de Deus. E quais são os que o demônio e este mundo infeliz tanto investe o nosso pai e a nossa mãe. E muitas vezes, os tradicionalistas que se convertem em missa tradicional e nós somos da verdade, nós usamos as mulheres, por favor, saiam, seus véus e tudo muito bem. Aí a mãe está em casa assistindo novela da Globo, infelizmente, de calça, vai na paróquia. Isso não nos dá o direito de tratá-las como hereges, como se fossem piores mulheres. Não, é sua mãe. Ame-a. E se tratá-la bem, se você tratar a sua mãe como um filho que teme a Deus, ela vai se converter também. Sim, senhores, é a consequência da graça de Deus que atrai graças para os agraciados, segundo a ordem do bom Deus. Então, que Santa Mônica desperte em nós, filhos delinquentes piores do que Agostinho, essa disposição de alma de amar a nossa querida e estimada mãe. E daí, quando formos, já disse e repito, rezar a Nossa Senhora, nós vamos ter ali maior amor filial, porque sabemos que uma mãe está ali em casa preocupada, esperando nossa ligação para dizer que chegamos bem, com algumas dores no corpo, mas estamos vivos. E aí, quando dirigir a Nossa Senhora, eu vou entender, ela é minha mãe. Quando Nosso Senhor disse a São João, eis aí tua mãe, São João entendeu, porque ele sempre honrou a mãe dele, e agora ele a tratou como sua mãe, com a profundidade e com as consequências desta filiação. Então, que Santa Mônica interceda por nós. Temos uma semana para não sermos hipócritas também, porque é o Dia das Mães, vou levar um presentinho para minha mãe. Não. Que esse presente, de fato, seja um ato externo de um ato interno. Que eu a amo. Que eu estou arrependido de ser um filho delinquente. Ela não me ensinou nada dessas coisas. E se me ensinou, que Deus tenha piedade, mas sabemos que o mal que recebemos, abraçamos porque queremos. A culpa não é dos outros. E amar e pedir perdão, e a partir de hoje sermos filhos melhores. E as almas que já perderam suas mães, missas por elas. Umas velas devotas no cemitério, flores e lágrimas. Devem pedir perdão todos os dias por terem sido maus filhos, respondões, que não tinham temor para com seus pais, que não os honraram e passam o que durar de vida pedindo perdão a Deus, porque vamos render contas de todos os nossos atos, principalmente aqueles
mais sérios, como a filiação, a nossa relação com pessoas que representam a Deus como nosso Pai e a nossa Mãe. Que Deus tenha piedade de todas as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.